Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí a mais uma aula aqui sobre CSS e o assunto de hoje vai ser um tema bem simples, mas que é de extrema importância que você entenda a necessidade de conhecer bordas. Para esse assunto, hoje eu vou fazer um pouco diferente. Hoje eu separei para vocês uma aula que eu achei ela tão interessante, tão boa, que eu estou separando aqui para ensinar vocês sobre bordas, trabalhando CSS com HTML, e que você vai entender na aula de hoje que existe mais de um tipo de borda. Não é sempre aquela linhazinha lá sólida, tá? Ela pode ser tracejadazinha, ela pode ter uns pontinhos, ela pode estar duas bordas. É isso aí, é interessante. Então, vamos ao vídeo. Vamos falar sobre bordas, mais um pouquinho aí sobre bordas. Vamos ver as propriedades em separado, né? Até então nós trabalhamos com a metapropriedade border. Então aqui nós vamos ver um pouquinho dessas propriedades em separado, border style, border width e border color, e rever um pouquinho mais sobre a metapropriedade border. E é esse o conteúdo da aula de hoje, né? Vamos lá, vamos praticar. Já tem os arquivos prontos aqui, aula 8.html, já anexado ao arquivo estilos.css. Está aqui em branco, deixa eu abrir. Aula 8 no browser e não vai aparecer nada. Por quê? Porque nós não temos nada. O que nós vamos colocar aqui? Para começar, vou colocar uma div id, vou chamar essa div aqui de d1. Inicialmente com nada aqui nessa div, não vou colocar nenhum conteúdo aqui, e vamos já trabalhar com a formatação dessa div aqui no CSS. Vou formatar aqui o elemento D1, onde eu vou indicar largura, width, quero largura dela aqui com 500 pixels, e altura, height, também com 500 pixels. Então notem aqui que eu estou configurando uma div com tamanho específico. A propriedade width configura a largura do elemento e a propriedade height configura a altura do elemento. Nós colocamos a unidade de medida ali em pixels. Lembrando que nós podemos usar outras unidades de medida. Posso colocar em porcentagem ou outras unidades aí que nós veremos mais adiante dentro do nosso curso. Tranquilo? Beleza. Mesmo salvo ali, vou atualizar, a gente não vai ver a div. Ela tá aqui com 500 por 500, só que ela não tem borda, não tem nada, né? Por isso que a gente não está visualizando essa div. Para a gente visualizar, o que nós podemos colocar aqui por enquanto não tem border, né? Eu posso colocar um background color, e vou colocar uma cor cinza, um cinza bem clarinho ali, atualizar, só para a gente poder visualizar a área dessa div. Então tá aí a div que nós acabamos de configurar. Vamos aplicar borda dentro dessa div? Vamos. Então vamos ver em separado. Vamos falar aqui sobre a propriedade border style. O que a gente define em border style? Eu determino o tipo de borda. Então veja bem, eu posso colocar aqui, vou colocar uma inicial aqui, ó, solid, que a gente já sabe, tá certo? Aqui a gente já visualiza a borda lá, que ó, F5 já tem uma borda com uma pré-configuração de largura inicial e cor inicial, que é o preto. Isso aqui são as propriedades padrões aqui. Mas o que eu quero mostrar é a borda sólida. Vamos controlar a largura? Vamos, a largura nós vamos controlar com border width. Border width. Esse mesmo width aqui de largura é esse mesmo width aqui de largura. Só que esse aqui é a largura da borda. Vamos colocar uma largura maior aqui de, deixa eu ver aqui, ó, 20 pixels, uma borda bem espessa ali, F5, tá aí a nossa borda com 20 pixels de espessura, 20 pixels de largura.
E outra propriedade é border color. Então, border color, nós vamos configurar a cor da borda. Então vamos trocar de cor, vamos colocar uma cor vermelho aqui, ó, na borda. F00, salva, atualiza. Tá aqui a minha borda sólida, que é essa linha contínua, espessura 20 pixels, tá aqui, cor vermelho, onde eu apliquei a borda. Vamos falar aqui sobre outros tipos de borda. Por exemplo, nós já conhecemos aí o solid, nós já vimos o solid, que é essa contínua. Nós já falamos sobre dotted, opa, dupliquei aqui, dotted, que é aquela pontilhada, vendo? Pontilhada. Existem ainda as propriedades dashed, aqui, ó, dashed, que ela é tracejada, então diferente do pontilhado, ao invés de um pontinho vai ser um tracinho. Olha lá, tá vendo? Então, dashed. O que mais aqui? Deixa eu lembrar. Double, aqui, ó, double, que são linhas duplas, tá vendo? Groove, tô lembrando aqui, colocando. Groove, que é tipo 3D, olha só, F5. Ih, aqui não apareceu nada, né? Mas enfim, o que eu fiz de errado? É groove, faltou um O. Groove. Aí, salva, ah lá, tipo 3D, tá vendo? Que mais aqui? Deixa eu consultar na minha colinha aqui. Read, aqui ó, read, que é também 3D, mas as cores contrário do border, do groove aqui, né? Tá vendo? Tá vermelho escuro fora e vermelho claro dentro. Aqui o contrário. Vermelho escuro dentro e vermelho claro fora. Ele vai inverter, ó. Aqui, ó. Escuro, claro. F5. Tá vendo? Ó? Claro, escuro. E aqui onde estava escuro, claro, ficou claro, escuro. Tá vendo? A mesma coisa aí do groove. Esse estilo 3D, esse estilo tridimensional aí. Tá vendo? Então essas são as propriedades. Se eu não quiser, eu posso colocar none. Tem outras aqui, ó. Acabei de ver na minha colinha aqui que eu lembrei. Tem o inset, que seria como um baixo relevo. Tá vendo aqui, ó, escuro claro, como baixo relevo. E tem o outset de interno, né, dentro, e out de fora. Então, outset, que é como se fosse alto relevo, tá vendo? Então essa ideia de alto relevo, outra ideia de baixo relevo. None é sem bordas, então a propriedade none é o padrão, aqui ó, F5, sem bordas. E hidden, a propriedade hidden, o valor hidden nós vamos ver várias vezes, que é oculto. Então veja bem, não mudou nada visualmente, mas obviamente porque none e hidden, né, sem borda ou com borda oculta, vai ser exatamente a mesma coisa visualmente, tá certo? Então vou deixar aqui a minha borda solid, borda sólida aqui, tá ali o meu vermelho. Deixa eu diminuir 300 por 300 e vamos configurar pela meta propriedade, olha lá, 300 por 300. Vou inserir uma segunda div, aqui div, vou colocar um BR aqui para separar essas divs, e essa aqui vai ter o ID D2. Então, para a div D2, eu vou configurar aqui a mesma largura e altura, ok? A mesma cor de fundo, e agora vou usar a meta propriedade border. Ao invés de utilizar separadamente, eu vou usar a meta propriedade border. A ordem aqui, tanto faz. Eu gosto de colocar aqui, ó, cor. Essa aqui vai ser azul. Gosto de colocar tipo, também vai ser solid. E, por último, a espessura, que eu vou colocar aqui também 20 pixels.
tá? Para não ficar muito diferente, não. Veja bem, a diferença é que aqui eu usei separadamente e aqui eu usei as 3 opções juntas, né, na metapropriedade border. Opa, tem que mudar aqui, essa aqui é do D2, salvando, atualizando, D1 e D2. Para que a gente usa separadamente? Separadamente para esse caso aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, configurações em comum da div1, do elemento D1 e do elemento D2. Vou colocar todas essas configurações aqui como configurações em comum dos 2 elementos. Veja bem, eu vou tirar isso aqui por enquanto, salvando, as 2 divs vão ficar iguais. Ok. Mas eu quero, para as 2 divs, eu quero que elas tenham somente a cor da borda diferente. Então, o que eu faço? Eu vou tirar esse... Eu vou colocar aqui, ó, como metapropriedade. Tá, tirar tudo aqui. Vou deixar, ó, preto, 000, sólido, 20 pixels. Esse é o meu valor padrão, ok? Mas eu quero mudar a cor para a borda, para o elemento D1. Então, D1, eu trabalho somente com o border color. Beleza. Aqui eu consigo indicar uma cor, vou colocar um vermelho, somente para, mudando somente a propriedade cor da borda para aquele elemento. Então, veja bem, tá vendo? Todas as propriedades são iguais, só muda a cor. Ah, eu quero mudar a cor também da D2, ok. Então, D2, eu coloco aqui azul, joia. Então, tá aí, todas as propriedades em comum, mudando somente a cor da borda. Tranquilo? E se eu quiser que seja a mesma, a cor padrão, mas eu mude o estilo da linha? Então, deixa aqui a cor padrão e trabalho aqui com border style. Dotted, pontilhada. Beleza, tá na cor padrão, que é o preto, né? Nós definimos lá, mas tá com a borda pontilhada. Tranquilo? Nós, novamente, ressaltando aqui, isso é muito importante, eu tenho que falar isso muito. Nós aplicamos ali em div. Ah, poderia ser outro elemento? Poderia, gente. Claro que poderia. Veja bem, eu vou colocar aqui um P. Elemento P. Canal Professor Bruno. Joia. E vou indicar que essa formatação aqui é para todos os elementos P's. Então, veja bem. F5. Tá aqui embaixo, ó. Largura 300, altura 300. Cor de fundo cinza. Borda sólida preta 20 pixels. Isso aqui é um P. Isso aqui é uma div. Isso aqui é um P. Certo? E se eu tiver... Veja bem, eu vou tirar os divs aqui, ó. A gente já entendeu os divs. Vou colocar 3 parágrafos. Então, canal Professor Bruno, curso de CSS e o endereço do site, cfbcursos.com.br. 3 P's. E quero, agora eu não tenho mais essas divs, né? Esses elementos D1 e D2. Eu quero que aquela formatação ali seja aplicada a todos os elementos P. Então, salvando, atualizando, olha aqui, ó, primeiro elemento P, canal Professor Bruno, curso de CSS, cfbcursos.com.br. Isso aqui não são divs, isso aqui são parágrafos, são elementos P. Ok? Tranquilo? Então, olha que bacana, hein? Olha que facilidade e as possibilidades aí que nós temos. Bom, pessoal, é isso aí. Na aula de hoje, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem não... Agora sim,
você já está começando a entender a importância da borda. Então, precisa praticar. Para poder praticar, vou passar uma atividade onde você vai desenvolver o algoritmo aí em CSS com HTML, mostrando aí diversos tipos de bordas. A aula foi muito interessante. Então, estamos aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, forte abraço.